Olá pessoal, estou criando esse canal justamente para a gente fazer um resumão dos nossos meetings semanais e assim oportunizar que mais gente tenha acesso. Então começaremos com as teorias epistemológicas, né, que nos remetem sobre a construção do conhecimento humano ou a verificação do nível de confiabilidade do conhecimento humano. E, a partir disso, a gente vai ver também algumas metodologias de ensino e aprendizagem que estão direta ou indiretamente embasada de acordo com essas teorias epistemológicas. Ok? Vou colocar aqui para apresentar minha tela. Pronto. Vamos lá. A epistemologia, pessoal, é um ramo da filosofia que se preocupa em verificar o nível de confiabilidade do conhecimento humano, certo? Então, de onde vêm as ideias e o que é o conhecimento humano e assim por diante. Aqui nós temos uma frase do icônico Nikola Tesla, né, que nos diz o seguinte: meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo a partir do qual obtemos conhecimento, força e inspiração. Nessa mesma analogia, a autora Kathleen Van de Cave, de A Fonte Interior, ela nos coloca que todas as ideias e conhecimento humano, ela parte de uma reflexão profunda sobre quem realmente somos como indivíduos pensantes e em relação à nossa existência como um todo. Então, o que seria o ser consciente, tá? O ser humano ele se destaca das demais espécies da face da Terra justamente por se autodenominar sábio, né? O ser humano, quando se denomina um ser sábio, ele quer dizer que é um ser consciente, enquanto as demais espécies da Terra são sencientes. Qual é a grande diferença disso? Um ser senciente, ele consegue perceber os estímulos do meio, os fenômenos, né? assim como a gente. Né, que a gente consegue captar luz solar, que a gente consegue sentir um toque de pele e assim por diante. Agora, um ser consciente, ele está sujeito a uma reflexão do meio em que ele está inserido. E essa reflexão está associada à nossa construção de sentimentos, emoções, memórias e assim por diante. A psicologia analítica atual, ela define três camadas ou três níveis de consciência, que seria o subconsciente, que está associado aos sentimentos e emoções, o consciente, que está associado à construção da memória, e a consciência coletiva, que está associada ao contexto histórico e cultural. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouco melhor sobre a consciência coletiva ela está influenciada diretamente sobre o pensamento das massas em relação à religião, crenças, moral, ética, política e assim por diante. Por exemplo, por mais que você não goste de um candidato A numa eleição e esse candidato A está com 60% dos votos e você faz parte da massa que não gosta do candidato A, ou seja, 40% dos votos, logo, a opinião maior das massas será verídica, certo? Entretanto, como a gente já bem viu, o conhecimento científico ele busca lapidar essas ideias humanas através de algumas ferramentas básicas que nos permitem inferir a confiabilidade desse conhecimento. Então, o que são as ideias, né, para início de conversa? Para a filosofia epistemológica, as ideias existem de três tipos, né? Então, são as adventícias, factícias e inatas. As adventícias, ela tem origem na experiência sensível, ou seja, nosso sistema sensorial, como um carro, prato, gato e assim por diante. As factícias, elas têm origem na imaginação, como a criação de unicórnios, grifos e gnomos. E as inatas constituem a própria razão, ou seja, nosso próprio ato de pensar ou simples ato de existir. A confiabilidade do conhecimento humano, ela pode subdividir os nossos conhecimentos através de tipos. Nós temos o conhecimento filosófico, religioso, mitológico e científico. O conhecimento filosófico, ele mede a confiabilidade através das ideias inatas, como o próprio ato de pensar e existir. O conhecimento religioso mede a confiabilidade através da fé em algo divinificado que tem como princípio as ideias factícias, ou seja, a imaginação. O conhecimento mitológico
científico mede a confiabilidade através da associação das ideias factícias e adventícias. Um grande exemplo que a gente tem é a mitologia grega, onde ela estabelece um panteão de deuses em que estão associados aos fenômenos da natureza, como raio, trovão, ventos, marés e assim por diante. E o conhecimento científico, ele mede a confiabilidade através da experimentação e previsão das distorções em relação às ideias factícias, adventícias e inatas. Ou seja, o conhecimento científico, ele pressupõe que é possível polir o conhecimento humano, polir as ideias humanas através de experimentos que nos dizem se ele é real ou não, ou se faz parte do nosso contexto realístico ou não. Então, a filosofia é quem deu origem para a ciência, né? Isso aconteceu na época do Iluminismo, onde estava ocorrendo um período de transição entre a Idade Moderna e a Idade Média. No Iluminismo, dois grupos de cientistas, não, né, de filósofos, lideraram os debates em relação à medição da confiabilidade do conhecimento humano. De um lado, nós tínhamos os empiristas, que acreditavam na experiência, e de outro, nós tínhamos os racionalistas, que acreditavam que tudo era uma questão de dúvida, né? Que tudo é possível de ser duvidado, né? Nenhuma verdade é permanente. Então, o empirismo ele foi liderado por Francis Bacon. Francis Bacon acreditava que o conhecimento só podia ser provado através da experiência direta, ou seja, nunca poderíamos dizer que o homem pisou na Lua se nós, população civil, nunca fomos à Lua. Bacon também acreditava que, mesmo o ser humano tendo experienciado determinado fenômeno, suas ideias poderiam ser corrompidas por 4 ídolos. Esses ídolos correspondem a possíveis equívocos que um pesquisador pode tomar ao conduzir determinada pesquisa científica. Então, esses 4 ídolos estão expostos aqui nesse quadro, em que ele nos diz o seguinte: eu tenho o ídolo da tribo, caverna, fórum e teatro. O ídolo da tribo ele está associado aos boatos, né? Experiências pessoais que acabam se generalizando como verdades. Por exemplo, né, digamos que a mulher do seu vizinho traiu ele. Daí, esse boato se espalha e os maridos começam a acreditar que todas as mulheres são passíveis de trair. Né? Então, isso é um exemplo típico do que o ídolo da tribo pode causar. Agora, o ídolo da caverna ele está associado ao senso comum. Por exemplo, se eu penso que uma pessoa ela é inadequada para o meu círculo social, eu, mesmo sem conhecer essa pessoa, eu vou ter uma série de ferramentas pré-concebidas para falar sobre ela. E no momento em que eu começo a espalhar essa informação sobre essa pessoa, mesmo não conhecendo essa pessoa, outros ao meu redor tendem a não gostar dessa pessoa também. Porque daí entra o meu discurso que está relacionado ao fórum, onde o meu discurso eu apresento conceitos, mesmo que imprecisos, fazendo com que uma massa ela apoie a minha opinião. E depois, por fim, nós temos o ídolo do teatro, que está associado a uma crença, né? Então, o ídolo do teatro, ele sempre vai propor uma visão, ou impor uma visão taticamente certa. Por exemplo, um apelo sobre a tradição e autoridade é taticamente certa. Um grande exemplo que a gente pode dar aqui também é a própria concepção que a gente tem sobre economia, política e os próprios sistemas sociais que a gente adota hoje. Por exemplo, lá na época das cavernas, o ser humano só tinha que se preocupar em caçar para ter seus alimentos. No momento que a gente começou a acumular alimentos, isso aconteceu há 12 mil anos, quando a gente domesticou o trigo, a gente começou a pensar em trocar alimentos para ter uma maior diversidade. E com isso, a gente percebeu que a gente permanecendo em assentamentos fixos, a gente teria uma chance maior de sobrevivência porque a gente estaria em bando. Logo, a convivência em bando fez com que a gente estabelecesse uma moeda de troca. Porém, essa moeda de troca ela foi se refinando até chegar aos dias atuais. De escambo, hoje a gente troca dinheiro e até mesmo sistemas de cartão de débito e crédito que são totalmente virtuais. Ok? Então, o nosso mundo ele é construído a partir de ideias e necessidades básicas. E a partir disso, o ídolo do teatro, né, que é o ídolo que está associado à crença, ele pode se associar a isso. Por exemplo, uma grande necessidade que o ser humano tem é de
entender a origem e o fim da sua própria existência. E por que a gente pensa dessa maneira? Por que a gente age dessa maneira? E às vezes o conhecimento religioso e o filosófico apresentam argumentos mais refinados e claros do que o conhecimento científico para explicar tais ações, e as pessoas acabam direcionando o seu olhar para esses tipos de conhecimento e refutando o polimento das ideias, que seria o conhecimento científico. O racionalismo teve início com Platão, na Grécia Antiga. Tá? Platão acreditava que nossa alma é imortal e que o ser humano é capaz de habitar duas dimensões de existência, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo das ideias, onde habitamos enquanto não encarnados, enquanto o mundo sensível é o mundo em que sentimos e percebemos as ideias, onde habitamos enquanto encarnados. A teoria da reminiscência de Platão nos diz que saber é recordar, pois, ao passarmos do mundo inteligível para o mundo sensível, recordamos da nossa existência imaterial. Ou seja, Platão acreditava que todas as ideias já existem, e quando a gente encarna, né, ou seja, quando a gente está materializado aqui, né, a gente só recorda tudo que a gente já vivenciou do outro lado. Agora, René Descartes refinou a ideia de Platão e criou o racionalismo dogmático. O racionalismo de René Descartes, ele parte da ideia da dúvida hiperbólica, que duvida de tudo, né? René Descartes duvidava até mesmo se 2 mais 2 é sempre igual a 4. Então, com isso, René Descartes, ele ergueu as bases para um algoritmo de verificação de confiabilidade do conhecimento humano, que seria o método científico, que consiste em observar, problematizar, formular hipóteses, submeter as hipóteses a testes capazes de refutá-la e ou comprová-la e depois analisar os resultados para a construção de um modelo, teoria ou lei. Aqui a gente tem um termômetro da confiabilidade do conhecimento humano, onde a gente mede pelo menor, baixo, intermediário, alto e maior em relação à confiabilidade, e aqui a gente tem algumas categorias do conhecimento científico. Por exemplo, a hipótese ela ocupa o menor grau de confiabilidade e ela é o nível mais baixo do saber científico. O nível baixo, né, é o achado ou a descoberta científica, que tem a vantagem sobre as hipóteses por serem resultados efetivamente constatados via observação ou experimentação em laboratório. É quando um cientista está ali observando alguma coisa e, mesmo não sendo o objeto de estudo dele, ele acaba encontrando sem querer. Então, isso é um achado científico. Agora, no nível intermediário, nós temos os modelos científicos. Os modelos científicos, eles apresentam uma superioridade em relação aos achados por apresentarem uma estrutura lógica resultado da experimentação, permitindo previsões cuja confiabilidade pode ser aferida. Ou seja, eu posso somar 1 mais 1, que vai dar igual a 2. E eu posso pegar e experimentar isso em laboratório com circuitos elétricos, que isso vai corresponder também igual a 2. Agora, no nível alto, nós temos as teorias científicas. As teorias se mostram superiores em relação aos modelos por permitirem não apenas a previsão acerca de um dado conhecimento, mas também a identificação de eventos e ações para controlar ele. Ou seja, no momento que eu tenho uma teoria, por exemplo, a teoria darwiniana, né, que estabelece que a biodiversidade se deu a partir de um acúmulo de características individuais que foram sobrevivendo até a idade reprodutiva e passíveis de serem transmitidas, eu digo então que é possível prever que a evolução continuará assim até o fim da existência de vida com base em DNA. E depois, nós temos aqui um nível de confiabilidade maior, que seria as leis científicas, que está no mais alto nível de confiabilidade, porque elas já passaram pela testagem, já passaram por tudo, e além de elas preverem ações de controle, elas podem prever ações de modelagem, por exemplo, as leis de Mendel. As leis de Mendel, elas são a base para a genética clássica, né, ou seja, o estudo do DNA e da herança genética, e consecutivamente ela deu origem à engenharia genética, que hoje faz parte da biologia sintética, que produz células e órgãos em laboratório para transplante em seres humanos e animais. Mas de onde vem o conhecimento humano? Até agora a gente viu que o conhecimento ele pode ter tido origem tanto no racionalismo quanto no empirismo, onde o racionalismo defende a razão, que está associado à universalidade das ideias e reminiscência e dedução, que é a parte de associação dos elementos e experiência,
enquanto o empirismo ele defende a experiência e o conhecimento é limitado à associação de ideias, né? Experiência direta e assim por diante. Tanto a razão quanto a experiência estão associados à mente, enquanto para o racionalismo a mente possui ideias natas, para o empirismo a mente seria uma tábua rasa, que ela está sujeita a construções de acordo com a experimentação com o meio ou os fenômenos em que está inserido. Daí nós temos a teoria do sujeito imperativo categórico de Immanuel Kant, que soma as ideias do empirismo e racionalismo. O fato é que, na época do Renascimento, o empirismo e o racionalismo eram correntes ideológicas conflitantes. Eles não concordavam um com o outro sobre a origem do conhecimento. Immanuel Kant, ele somou essas ideias e construiu a teoria do sujeito imperativo categórico. Então, Kant acreditava que os objetos de conhecimento poderiam ser moldados de acordo com as dimensões pré-concebidas do sujeito pensante. Por exemplo, colocar água em garrafas de tamanhos e formas diferentes. A água é a mesma, mas a forma com que estará distribuída entre as garrafas será diferente. O que isso significa? Significa que o sujeito imperativo categórico ele está inserido num meio em que é cheio de fenômenos em que ele absorve. Só que somente ele, na sua concepção mental, de acordo com o seu contexto de conhecimento, ele vai conseguir gerir as ideias para se tornar um sujeito autônomo para reproduzir esse conhecimento em seu cotidiano ou simplesmente interpretá-lo. Aqui, então, nós temos uma distinção básica em relação a isso, né? Em que o sujeito imperativo de Kant nos diz que nós temos uma vontade heterônoma e autônoma. Enquanto a vontade heterônoma ela está associada a algo que lhe é imposto por alguém ou por um elemento exterior, a vontade autônoma ela é determinada por ti mesmo, né? Você tem vontade de fazer isso. Então aqui nós temos alguns exemplos bem simples, né, que nos remetem que um está condicionado e o outro está incondicionado, que seria, por exemplo, aqui, ó, se faz A, se queres B. Aqui no imperativo categórico, faz A. Aqui, por exemplo, numa frase curta, né, cumpre as tuas promessas se quiseres ser bem visto. E aqui, no imperativo categórico, cumpre tuas promessas. Qual é a grande distinção nesse pensamento? Se a gente for olhar para uma análise econômica antes da pandemia e uma previsão pós-pandemia, a gente vai ver o seguinte, que o sistema econômico entre patrão e empregado antes da pandemia estava mais sujeito ao imperativo hipotético, ou seja, algo condicionado a um horário, né, pré-definido, a tarefas pré-definidas e assim por diante. Com a pandemia e a evolução do teletrabalho, nós atingimos a ideia do sujeito transcendental que está associado ao imperativo categórico de Immanuel Kant, porque a gente tem uma flexibilidade nos horários, né? A gente faz as tarefas se quer fazer as tarefas, ou seja, nós nos tornamos mais autônomos até mesmo nos nossos processos em relação financeira, né? De arrecadação financeira. Muitas pessoas agora com a pandemia está se reinventando e está criando, através da sua própria imaginação, produtos ou formas de arte para a sua subsistência, uma vez que o setor econômico está em grande crise. Então, como as ideias surgem para Immanuel Kant, né? Ele acredita que nós temos a função passiva e ativa em relação às ideias. No momento que a gente está inserido num contexto que está restrito ao tempo e espaço, a gente tem, então, as primeiras impressões sensoriais são uma função passiva, porque a gente está ali absorvendo os fenômenos do espaço, mesmo que inconscientemente a gente está inserido nele. Depois, nós temos a fase do entendimento e a razão, que são fases que ativam, né, a nossa função cognitiva. Aqui no entendimento, além de observar, a gente começa a categorizar as coisas em conceitos puros que permitem pensar sobre as experiências, como causa, substância, necessidade e existência. E daí nós temos também os juízos, né, que estão associados ao entendimento. Primeiro, os analíticos, onde eu estou associando simplesmente as minhas observações.
Depois, os sintéticos, onde eu faço uma análise mais profunda em relação à associação dessas ideias, e depois sintético a priori, onde eu resumo tudo isso e destaco as mais importantes. E depois nós temos a função da razão, que ela ultrapassa isso. O que, que isso significa? Significa que depois que eu condicionei todos os tipos de juízo, analítico, sintético e sintético a priori, eu consigo chegar a um nível de compreensão para reproduzir determinado conhecimento. Mas o que será que a psicologia acha de tudo isso? Né? Carl Jung, um grande psicanalista, acreditava que as ideias são construídas através das memórias. As memórias são construídas através da percepção dos fenômenos que são recebidos pelo sistema sensorial e são convertidos em moléculas operantes na rede cerebral. Quando absorvemos uma cena do mundo natural ou virtual, absorvemos uma parcela da cena e a outra parcela tende a ser processada através de atividades oníricas, ou seja, através dos sonhos. As memórias focais residem na concepção que adotamos como razão, ou seja, ideias adventícias e inatas, enquanto as memórias não focais tendem a construir as ideias factícias. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu estou observando o meio, normalmente eu tendo a focar o meu olhar em uma imagem ou um objeto. Entretanto, os demais elementos do cenário, eles estão ali presentes mesmo que eu não esteja focado nisso. Quando a gente dorme, o nosso cérebro relaxa e, consecutivamente, remonta essas ideias, né, tanto as focais quanto não focais, e cria o nosso espaço de imaginação, onde a gente, então, tem origem onde tem origem as ideias factícias. Então, qual a contribuição das ideias para a construção da pirâmide do conhecimento? Todas elas têm uma contribuição bem explícita. Por exemplo, as ideias adventícias, elas constroem a memória, logo, é o nosso ponto de partida para a tomada de decisões no dia a dia. As ideias factícias constroem as bases da imaginação, e ao imaginar, criamos ou inovamos. As ideias inatas constroem as bases para termos vontade de executar planos e projetos, e depois, uma soma de todas elas, a gente pode dizer que as ideias adventícias estão associadas ao consciente, as factícias ao subconsciente e as inatas ao consciente coletivo da humanidade. Por exemplo, aqui, pessoal, as ideias adventícias, né, quando a gente está construindo a memória, e eu sei que de manhã o sol aparece e de noite o sol se esconde, eu posso, por exemplo, né, através da minha experiência direta, observar qual o melhor período para sair agasalhado ou não, né? Então são experiências básicas que eu posso associar às ideias adventícias. Depois, as ideias factícias. Por exemplo, há um tempo atrás, olhar em filmes ou desenhos animados sobre movimentação de objetos, né, para arrumar a casa e assim por diante, era tudo fruto da imaginação associada à magia, bruxaria e assim por diante. Entretanto, com a automação das máquinas, a ciência daqui a alguns poucos anos vai poder então fazer com que essas fantasias humanas se tornem reais. Ou seja, vassouras, pazinhas, pia, podem automatizar o seu processo de limpar a casa, por exemplo, né, como se fosse um passe de mágica. E depois nós temos as ideias inatas que construem a nossa vontade de planejar, de ter projetos e assim por diante. Porque se a gente não tiver nenhuma base sobre o nosso ato de pensar, o nosso próprio ato de existir, nada disso faz sentido. Então, é por isso que elas são tão importantes serem debatidas. Então, por fim, como a gente pode aplicar tudo isso na docência, né? Aqui vocês podem ver nessa figura que o sujeito, quando está inserido ao meio físico, natural, né? O físico está associado ao meio natural ou ao meio mental e até mesmo o virtual. Ele está, então, operando com 3 elementos básicos, que é a cognição, a associação das ideias, o afetivo, que é a sensibilização das virtudes em relação a essas ideias e atos, e depois psicomotor, onde eu penso para agir, né, para executar determinadas ações. Aqui a gente tem uma metodologia bem interessante, que é a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela foi criada por uma equipe multidisciplinar, que ela visa, então, otimizar os processos de ensino e aprendizagem.
Aqui a primeira base nós temos o lembrar, né? Se vocês associarem ao que a gente viu agora há pouco, vocês vão associar o lembrar à teoria da reminiscência, onde lembrar é saber, né? Recordar é saber, que em parte como base do racionalismo de Platão. E aqui, na taxonomia de Bloom, ela significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão, né? Então, eu quero que o meu aluno crie uma nova visão sobre determinado tema. Aqui, em compreender, né, nós temos aqui relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios. Se a gente observar, voltar um pouquinho ali nos slides, observar a ideia do sujeito imperativo categórico de Immanuel Kant, a gente vai ver que ali ele já prevê uma análise ou critérios de julgamento, né, para associar aquilo que a gente observa e ter as nossas concepções daquilo que é real e que não é real. Depois nós temos a questão da aplicabilidade, ou o aplicar, que está relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes. Aqui, de novo, a gente remonta a Immanuel Kant, né, em relação à associação das ideias, à categorização das ideias de acordo com o juízo, e também a gente pode remontar as ideias também de Francis Bacon, onde a gente pode analisar os ídolos de Bacon e associar se este conhecimento ele não está sofrendo interferências pela nossa presunção ou se está seguindo uma linha mais universal de esclarecimento. E depois, por fim, nós temos, por fim não, aqui nós temos analisar, que está relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica, ou seja, está relacionado ao ato da experiência. De novo, a gente remonta o empirismo de Francis Bacon, ou até mesmo a gente pode colocar a experiência aí do próprio método científico, para verificar se esse conhecimento ele é real ou não. Depois nós temos aqui avaliar, que está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. Então, aqui no avaliar, você vai perceber, né, como o seu aluno ele evoluiu desde aquela ideia pré-concebida que ele tinha sobre determinado objeto do conhecimento. Por exemplo, aqui a gente pode associar a teoria epistemológica do René Descartes, que seria o racionalista dogmático. Por quê? Porque René Descartes ele monta então um método científico e a dúvida hiperbólica. Então, no momento em que o meu aluno está se perguntando sobre tudo e está construindo o seu conhecimento e sempre em constante transformação, isso já é uma forma de avaliar. Inclusive, os próprios erros são uma forma de avaliar. Porque no momento em que eu identifico um erro, é um caminho que eu não preciso prosseguir. Então, até mesmo testes científicos que identificam erros, eles são válidos para a construção da pirâmide do conhecimento. E depois, por fim, nós temos o criar, que está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. Então, aqui no criar, pessoal, é bem interessante a gente sempre refletir de novo sobre os 4 ídolos de Immanuel Kant, para perceber se as nossas ideias estão bem polidas ou não. E se vocês analisarem atentamente a essa pirâmide da taxonomia de Bloom, vocês vão perceber que ela, na verdade, é um resumão sobre a teoria do sujeito pensante de Immanuel Kant, né, do imperativo categórico de Immanuel Kant. Por quê? Porque Immanuel Kant ele conseguiu unir o empirismo e o racionalismo. Aqui, pessoal, eu coloquei uma referência para vocês, né, do site Conexão Universalis, onde vocês podem ter um conhecimento um pouco mais aprofundado a respeito do que a gente tratou agora. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido de fácil entendimento. Qualquer coisa, coloquem suas dúvidas aí nos comentários, que assim que possível eu respondo elas, ok? Um abraço e até a próxima.